Galera, antes de começar a falar sobre o episódio 7 de Demolidor Renascido, eu preciso deixar aqui a minha menção ao grande ator Val Kilmer, que nos deixou nessa noite, nessa madrugada de terça para quarta. Ele foi realmente um cara muito importante para o cinema, para a indústria, especificamente ali com seus personagens marcantes como o Iceman, na franquia Top Gun, e também dentro do mundo nerd como um dos melhores, se não o melhor, como alguns consideram, Bruce Wayne Batman, lá em Batman Forever. Então eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família, aos amigos e também a todos os fãs que sempre tiveram o Val Kilmer como esse cara que, apesar dessa distância gigantesca por ser um artista de Hollywood, mas que estava presente na nossa vida por meio dos seus filmes, por meio das suas histórias e que marcou especialmente os fãs fazendo um personagem tão querido para nós, que foi o Batman. Precisava então aqui deixar a minha menção honrosa a este grande ator que nos deixou nessa madrugada. E pois é, pessoal, o episódio 7 de Demolidor Renascido me deixou empolgado, hein? Finalmente eu me senti animado e tenso assistindo essa série ao mesmo tempo, porque eu não sentia nada disso desde o primeiro episódio, quando foi a estreia de Demolidor Renascido e a gente tinha a teoria, de que o Fogg iria morrer, e foi realmente isso que aconteceu. Então eu tava tenso, foi muito bacana ver os personagens de volta, mas como vocês têm acompanhado aqui a análise no canal, eu acho que nos outros episódios a série não se manteve no mesmo nível lá da série da Netflix. Deixou a desejar em muitas questões, mas nesse episódio aqui, galera, o negócio ficou muito bom. Não só na trama do Matt, como o Demolidor agora retornando à ativa e enfrentando o Mills, descendo a porrada no cara, mas também do Wilson Fisk cada vez mais colocando as suas garrinhas de fora. Então, na boa, pessoal, até agora, na minha opinião, o episódio 7 foi o melhor. Porque o primeiro, embora tenha sido muito boa a conexão com a versão da Netflix, a gente só teve basicamente ali os primeiros 10 minutos, depois a série já seguiu o seu caminho com a roupagem nova, com a versão nova. Mas agora o episódio 7, posso cravar sem medo, melhor episódio até agora. Eu não tô louco! E vamos responder a pergunta de $1 milhão, Será que a Vanessa está se sentindo pressionada e ela quer trair o Fisk? Quer trair o marido, Vanessa? Trair no sentido de entregar ele para os seus inimigos, Não é isso que está acontecendo não, tá? A série até brinca com a gente ali, dando a possibilidade dela estar se aliando ao Luca, que quer tirar, o Fisk de circulação. É um cara que não gosta da maneira como ele tá lidando com os negócios, leia-se criminalidade, e ele prefere os tempos em que a Vanessa era a chefe. Então quando ele tem aquela conversa, e a Vanessa fala, bom, o que você tá querendo dizer? Você quer que eu participe aí desse seu esquema de acabar com ele? E ainda mais por causa do relacionamento dos dois que tá abalado, Agora serviu pra alguma coisa esse subplot do relacionamento do Fisk e da Vanessa? A gente até pode pensar, putz, a Vanessa tá trabalhando com o cara pra acabar com o Fisk, mas não foi isso que aconteceu, Com certeza, eu aposto aqui 100% de certeza, ela comunicou ao Fisk que o Luca estava tentando dar um jeito nele e ela e o marido armaram para o Luca chegar lá e ser executado. Simplesmente isso. Até porque o Buck, o braço direito do Fisk, que inclusive ele mencionou as origens desse personagem na série, que ele foi recrutado, trazido para o grupo, para o círculo íntimo do Fisk por causa das suas habilidades, o cara tá só esperando o Luca chegar pra meter o tiro na cabeça dele. Então, eu acredito que a Vanessa estava trabalhando junto com o Fisk e avisou, tem um cara aí querendo te derrubar, não gosta de você, quer que eu assuma, dá um jeito nisso aí, carecão. E foi exatamente isso que ele fez. Aliás, pessoal, preciso falar mais uma vez, todo episódio que tem Fisk, eu vou falar Vincent D'Onofrio, que gênio! Essa cena que ele tá ali comendo e o negócio acontecendo, e é pra ele como se tivesse só uma mosca passado ali, um cara literalmente tentou matar ele, o outro foi e executou esse cara, e ele tá ali de boa, comendo, tranquilo. Cara, Vincent D'Onofrio é excelente. Mas essa tá longe de ser a única coisa boa desse episódio, porque nós temos toda a trama do Matt, da Heather e do Mills. O Matt, quando tá conversando ali com a Heather, que já começa a ficar meio desconfiado, que ele aparece meio machucado, ele sempre usa a desculpa de ser cego e tudo mais. Eles têm uma conversa muito interessante e a gente tem um foreshadowing maravilhoso e óbvio. Porém, mesmo sendo óbvio, ficou muito bem feito. Foreshadowing, pra quem não sabe, é aquele artifício de roteiro que mostra alguma coisa no início ou no meio de um filme ou de um episódio que já aponta pra algo que vai acontecer no futuro. Eu tô falando da cena que o Matt passa a mão no rosto da Heather, pra sentir ali as feições dela, porque isso já indicava que ele iria depois encontrar as pinturas do Mills
e por meio do seu tato, né, que também é muito avançado devido às suas habilidades, conseguir perceber que ele tinha uma pintura dela. E aí ele já conseguiu associar, né? O cara é claramente um psicopata, ele deveria ser um dos pacientes da Heather e era exatamente isso. Tanto que ele chega lá na hora H. E só antes da gente falar especificamente da questão da morte do Mills e como isso é diferente nos quadrinhos, e aí sim eu acho que a Marvel errou porque foi um desperdício, a gente tem nesse episódio também a personagem Angela, que passa bem, está se recuperando e ela tem uma função muito importante, que foi trazer o Matt de volta à ativa, né? E cravar que realmente, se não fosse por ele, ela teria morrido. E ele deixa isso muito claro, né? Que alguém vai aparecer para pegar o Mills. E sobre o retorno do Demolidor, a gente tem a detetive confirmando isso com o Wilson Fisk, dizendo que não eram apenas rumores, porque o Fisk já ficou sabendo e ficou nervosinho, né, Fisk? Sentiu, né? Tremeu na base, hein, ô gordola? E por falar nisso, pessoal, a gente tem uma cena muito legal do Fisk conversando com o Buck, narrando, dando uma geral ali, fazendo um flashback por meio do seu diálogo dos eventos da Netflix, de como o Demolidor interferiu na rede de negócios do Fisk, que se tornou o rei do crime lá na terceira temporada oficialmente, que o Marcelo Forlani não assistiu, né? Aquele masterpiece, aquela obra-prima. É muito bacana mostrar, né, que eles têm esse passado e que o Fisk realmente odeia o Demolidor mais do que os outros vigilantes. Então parabéns aqui para o showrunner da série, para os roteiristas. Eu não sei se isso aqui é fruto das refilmagens, mas de qualquer jeito colocaram aqui na série e funcionou muito bem, eu gostei. Se tá falando bem da versão da Netflix, já me ganhou. Mas agora, pessoal, vamos falar do Mills, porque embora assim, como eu falei, esse episódio tenha sido excelente, a Marvel infelizmente desperdiçou mais um bom personagem. Junto com ele, um outro vigilante que eu sinceramente não sei porque a Marvel não colocou aqui nessa série. Eu estou falando do Samuel Chung, o Blind Spot, mas a gente já vai falar dele mais especificamente daqui a pouco. E por que é um desperdício, você está me perguntando? Bom, pessoal, porque aqui na série a gente tem várias diferenças em relação aos quadrinhos. Embora essa saga do Mills matar as pessoas e usar o sangue delas para fazer as pinturas, apoiando os vigilantes e também protestando contra o Fisk, seja lá dos quadrinhos e tenha sido muito bem adaptada, a série tomou um rumo que não ficou tão legal. Porque não tem nada que indique que o Mills na verdade está vivo e vai retornar. Então ele realmente morreu. Aqui na série, né, como a gente já sabia, já tinha ligado os pontos, o Mills era o Bastian, o paciente da Heather. E a gente descobre, né, ele revela isso nesse episódio, que ela foi a chave para ele se libertar, para ele ser ele mesmo. E a gente consegue ver o quão perturbado esse cara é. Diferente lá dos quadrinhos, aqui a gente tem uma identidade e um background pro personagem do Mills, porque lá nos quadrinhos isso sempre permaneceu um mistério. Então isso aqui a série acerta, né, em colocar essa conexão inclusive mais próxima do Matt, até para dar esse momento, né, dele chegar e salvar o dia. Mas enquanto aqui na série é revelado por meio da investigação que a detetive faz que o Bastian é um especialista em Taekwondo e tem um passado bem sombrio, lá nos quadrinhos o Mills tem habilidades sobre-humanas. Por isso, inclusive, que ele consegue enfrentar o Matt de igual para igual e dá muito trabalho para ele. Aqui na série, tudo bem, ele é um especialista em Taekwondo e tudo mais. Mas, galera, o Matt é um freaking ninja, né? Mas tudo bem, tá? Não vou ser chato, não vou implicar. As lutas ficaram muito boas. Eu só não posso deixar de falar que fica muito óbvia a questão do dublê. Como eu comentei no episódio passado, a gente percebe que aquele cara que tá lutando contra o Matt na cena de ação não é o mesmo ator que faz o Bastian. E isso fica mais escancarado nesse episódio quando ele tá conversando com a Heather já vestindo o uniforme, né? Você vê que o cara é mais magro, que ele tem outro porte físico. Então pode até ser implicância minha, mas eu acho que o dublê devia ser um pouquinho mais parecido, igual no caso do Matt, né? O dublê que faz o Matt Demolidor, a gente nem percebe. Tirando essas implicâncias aqui, cenas já são incríveis. Mas a questão é que lá tem essa diferença, ele tem habilidades sobre-humanas e aqui não. E aí, pessoal, embora a cena seja muito legal da Heather pegando a arma e disparando um monte de tiro no desgraçado, o Mills agora tá morto, confirmado. Inclusive é muito poética, né, a cena, que a câmera filma ele de cima e a gente vê ele morto, deitado no seu próprio sangue ali, em cima daquele plástico que provavelmente era uma espécie de quadro, né, de canva que ele queria utilizar para matar a Heather. Mas é isso, já era. Lá nos quadrinhos, o arco do Mills é muito mais bem explorado. E inclusive, até um salve aqui pro Rafa Camargo, a investigação do Demolidor lá nos quadrinhos para encontrar o Mills ficou faltando aqui nessa série. E o Rafa Camargo fez ali a fanfic dele na análise do episódio 6 e realmente teria sido muito melhor, né? Aqui na série foi o detetive Cherry que
que entregou tudo de mão beijada pro Matt, detetive esse, inclusive, que tá ali relutando, né? Eu acho isso tão absurdo, pessoal, nunca colou. O cara é policial, ele detesta bandidos, ele quer prender bandidos. Aí tem um vigilante mascarado que ajuda a polícia, que salva inocentes, como foi o caso da Angela, mas ele fica ali falando, não, por que você voltou ativa? Não pode voltar ativa. Oh, faça-me um favor, né? Mas enfim, pessoal, lá nos quadrinhos a morte do Mills é muito diferente e ela está ligada diretamente com um personagem muito importante que eu acho que a gente não vai ver, infelizmente, que é o Blind Spot. Samuel Chung é um personagem do núcleo do Demolidor e ele é uma das vítimas do Mills. Além de um acrobata e lutador excelente, o Samuel também desenvolveu, por causa da sua grande inteligência, um traje de invisibilidade. E ele se torna um vigilante nas ruas de Chinatown. E lá nos quadrinhos nós vemos ele agindo como esse herói. E inevitavelmente os caminhos dele e do Demolidor se cruzam lá nos quadrinhos e o Demolidor funciona como um mentor, aprimorando inclusive essas habilidades que ele já tinha. E aí nós temos aquele momento perturbador em que o Mills sequestra o Blind Spot e quando o Demolidor chega para enfrentá-lo, o Mills simplesmente cega o cara com os dedos. Olha isso, pessoal, olha essa brutalidade. Não é à toa que o Mills é considerado um dos vilões mais perturbadores do Demolidor. E aí depois o Blind Spot, o Samuel, consegue recuperar sua visão, tem toda uma trama ali envolvendo o tentáculo, né? E uma trama lá que até acaba gerando uma treta entre ele e o Matt. Mas a questão é que tempos depois, o Samuel volta para enfrentar o psicopata serial killer chamado Mills, que está aterrorizando a cidade. O confronto dos dois é muito brutal, mas por fim o Mills decide que ele não vai ser derrotado e ele se mata. E o que ele faz simplesmente é se jogar no meio do fogo e morrer queimado. Esse cara é completamente doente. E aí aqui na série a gente não teve nada disso, nem a introdução do Blind Spot, que teria sido a oportunidade perfeita, né? Porque a gente tem toda essa trama dos vigilantes, o Fisk perseguindo os vigilantes, tem até o espadachim que apareceu no episódio anterior, como a gente viu, e aqui o Blind Spot foi completamente ignorado. Eu acho que pra série funcionou melhor o Matt ter enfrentado nessa luta final o Mills, né? E não o Blind Spot, como é nos quadrinhos. Isso aqui é um acerto da série. Mas a introdução desse personagem teria sido muito bacana e encaixaria perfeitamente com a trama. Inclusive, o Samuel Chung apareceu lá na série, que tecnicamente é canon, né, Marvel? Da lore urbana da Netflix em Punho de Ferro na segunda temporada. Então aqui a oportunidade foi perdida totalmente. E sobre o suicídio do Mills, a série dá indícios de que ele iria realmente fazer isso depois que ele matasse a Heather. Porque o policial Cole North fala exatamente isso, né? Que tinha uma arma ali e isso indica que ele poderia querer se matar depois que tivesse concluído a sua arte doentia ao matar a psicóloga. E por falar nesse policial, a gente vê o Fisk, né? Claro, usando as suas habilidades de Kingpin, de rei do crime, para manipular aquela situação a seu favor. E aí, ao invés de dar os créditos para o Demolidor, é claro que ele vai usar isso ao seu favor, ao falar que foi a sua força-tarefa que conseguiu parar o psicopata, para assim, né, promover a sua agenda anti-vigilante. Não tem como, né? Um vilão excelente. Então, pessoal, esse episódio foi muito bacana, na minha opinião, de longe o melhor até agora. Conseguiu aproveitar bem o que estava sendo construído aos poucos, cenas de ação muito boas, e embora tenha desperdiçado pelo menos 2 personagens ao matar o Mills tão cedo, foi um episódio excelente e eu curti pra caramba. Mas eu quero saber a sua opinião. Concorda comigo ou não? Tem alguma coisa que eu não falei aqui, que eu esqueci ou não percebi? Comenta aí embaixo, porque é muito legal a nossa interação e às vezes você pode ter visto alguma coisa que eu não saquei. Você conhecia esse vigilante Blind Spot? Também acha que a Marvel perdeu a oportunidade de introduzir ele nessa série do Demolidor? E lembra que eu falei que teríamos surpresas neste vídeo, pessoal? Pois é, eu tenho 2 surpresas para vocês. Uma eu vou anunciar hoje e a outra eu vou anunciar semana que vem na análise do episódio 8, beleza? A primeira é que na semana do lançamento do último episódio dessa temporada, no sábado nós vamos ter um vídeo muito especial aqui, conversando sobre o Demolidor Renascido e também sobre a versão da Netflix. E eu digo vamos, porque eu vou trazer aqui 2 convidados muito especiais que também estão acompanhando a série. A gente já tem conversado bastante e o nosso papo vai ser muito bacana, você não quer perder. Então, se você já é inscrito e não está com seu sininho ativado, ativa. E se você não é inscrito, não preciso nem falar, né, que você já tem que se inscrever aí logo. E é assim, no sábado, depois do final da série, nós vamos ter esse vídeo aqui especial e aí você vem aqui assistir, ver a nossa análise e comentar a sua opinião também, beleza? E semana que vem, na análise do episódio 8, eu deixo a segunda surpresa, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também. E é isso aí, galera. Não se esqueça daquele joinha, deixa o like, por favor, porque ajuda pra caramba. E é isso aí. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.